Olá, outra vez aqui juntos. Então não se esqueça, hein? Venha fazer parte dessa nova história. Acesse aí ao site da Universidade Aberta Leonel Brizola, que está te dando essa oportunidade de preparação para o Enem, fantástica, com professores assim, show, né? Olha eu. Mas, pulando a brincadeira aí um pouquinho, vamos lá, e falando da coisa séria, que realmente ter essa oportunidade de estudar, de se preparar bem, né? Voltando aqui ao nosso conteúdo. Então, lembra que a gente estava falando sobre o plural. Então, a formação do plural, ela é muito simples. Terminou em vogal, acrescenta S. Terminou em consoante, acrescenta ES. Estava muito fácil. Vamos pegar a parte do caso especial. Tem aluno que fala, lá vem o tal do caso especial. Mas aí não é como. Se a gente, fazendo a gramática comparada, espanhol é bem mais simples, não é que seja mais fácil, tá? É mais simples. Então, se é mais simples, o que acontece? A gente consegue memorizar também as regrinhas, mesmo nos casos especiais. Então, a gente tem aqui, ó, seguindo com o plural, caso de palavras que terminam em Z, é assim que se diz o Z em espanhol. Você pode usar como Z, como se fosse o som de S, tá? Vou até colocar o nome aqui. Ou, como os espanhóis falam, eu aprendi assim desde 12 anos de idade, né? Então, Z, escorregar um pouquinho a língua ali, tá? Então, caso de palavras que terminam em Z, al formar el plural, se cambia Z por la C e agrega ES. O quê? Como assim? É que em espanhol, vou contar um segredo também, tá? Em espanhol, a gente só tem sa, so, su. Esse ZI, ZI não existe. A gente substitui por C. Isso facilita a nossa vida, hein? ZI, a gente muda para CI, ok? Então, com isso, a gente já consegue entender por que palavras terminadas em Z, quando vão para o plural, não adianta. Terminou em consoante, acrescenta ES. Então, aqui, mas como não existe essa sílaba, esse encontro aqui, do ZE, então a gente muda para CI. Peixe, que é o peixe vivo, luz, feliz, terminou em Z, a gente vai fazer o quê? Acrescentar o ES do mesmo jeito, mas trocando o Z por C. Z por C. Isso também, caso o Enem tenha uma questãozinha ali de plural, a possibilidade é alta, né? De cair em prova, o uso ali do plural com um caso especial, porque pés, feliz, felices, nariz, narizes com C e S, realmente, para quem não sabe espanhol, acaba se perdendo achando que talvez seja um peguinha, coisa que não, tá? Então, vamos aqui. Essa dicasinha foi show, né? Do usozinho, para que a gente entenda mais rápido, porque houve essa mudança. Bueno, seguimos. Então, dizer CS. Z para CS. Bom, aí vem mais um caso especial. Palavras que terminam, as palavras que terminam em I ou U fortes, tônicas, geralmente, o que acontece? As vogais fortes em espanhol, como em português, A, E e O. E as fracas, I e U. Mas quando elas se tornam fortes, quando a gente escuta a mais, o I ou U, que a outra vogal, em português, por exemplo, saúde, a gente acentua U, não é isso? No encontro ali das duas vogais. Em espanhol, seja o I, seja o U, a gente acentua. Aí tem uma coisa bem interessante aqui, ó. Se terminar em I ou em U, a palavra que termina com essa vogal aqui, ou essas vogais I e U sendo fortes, ou seja, para a gente em português seria oxítona, em espanhol a gente chama de aguda, a última mais forte, a gente acentua e aí a gente tem os dois casos. Tanto eu posso usar o caso comum das vogais, acrescenta S, como também acrescenta o ES. O acento aqui a gente muda, tá? Não é esse daqui não. Então vamos para cá, só uma coisinha aqui. Reyes, que a gente vê também o que acontece no caso de Reyes,
tá? Então eu tenho a palavra Irani, não é o nome de ninguém não, tá, gente? A gente se confunde, eu tenho uma amiga que se chama Irani, eu brinco com ela até, mas Irani é quem nasceu no Irã. Marroqui, que nasceu no Marrocos. Então, terminou em I com acento, a gente pode acrescentar o S, ou o caso especial do ES. Qual é o que o Enem vai pedir? Caso caia esse caso especial, a gente sabe que é o uso ali do ES. Iraníes, continua acento no I, tá? Marroqui, marroquíes, ombu, ombues, rei. Aqui o som pode ser, é consoante, não deixa, o som pode ser de I, tá? Nesse caso aqui, mas não deixa de ser a consoante. Então, o que a gente faz? Acrescenta o ES. Também muito importante. Essa daqui é para marcar, você marcar aí, ó, direitinho o uso dos casos especiais do plural. Olha só, lembra que eu tinha falado sobre a palavra, sobre os dias da semana? Lunes, martes, miércoles, a gente usa o artigo el, lunes ou los lunes, porque a palavra lunes já termina em S, então não tem lunes, né? Só para brincar um pouquinho. Então a gente tem a palavra crisis em espanhol, la crisis, que é uma palavra feminina, a crise, né? La crisis, a palavra não vai para o plural, e sim o artigo. Por isso que tá aqui, ó, dizendo que nada de plural na palavra. El virus, los virus. El lunes, los lunes. Aí todo mundo fica curioso porque virus não tem acento aqui nesse caso, mas aí é para um assunto da acentuação mesmo, tá? Então vamos focar aqui um pouquinho no plural. Então existem algumas palavras que elas já terminam em S, então é o artigo que vai para o plural. Vamos praticar, a praticar. Então, escriba el plural de las palavras. Ciudad. Então, você aí vai praticando junto comigo, tá? León. Aí tem aquelas dicasinhas que eu passei. Las pistas de espanhol que eu passei, as dicas. León terminou em O-N. O acento vai embora, né? Rei. Tabu. Precoz. Olha, terminou em Z. Joven. Verdad. Nación. E aí, será como você colocou aí cada palavra no plural. Então, faz aquele empoderamento, tá? Vai colocando certo mesmo, assim, se você acertar, tá? Para poder entender e aí você pensar, poxa, eu consigo realmente resolver aqui em espanhol. Então, ciudad, ciudades, acrescentou esse, terminou em consoante. León, mesmo que tenha um acento, mas no plural vai embora, leones. Rei, não, o som pode ser de I, mas é consoante do mesmo jeito. Reyes, tabu. O que acontece com tabu? Palavra terminada em I ou U, oxítona, aguda em espanhol. O que acontece? Pode ser o S ou ES. Ok? Tabues. Precoz, zeta. Terminou em Z? Precoces. A gente fez toda aquela mudança porque não existe lá a sílaba ZE em espanhol. Joven, jóvenes, aí aqui mudou um pouquinho, deslocamento de sílaba tônica, tá? E aí passou de seria em português paroxítona, espanhol foi no plural para proparoxítona, que tem os nomes específicos. Passou de llana ou grave para uma esdrúxula, também é uma questão de acentuação. E aí a gente está focando agora no plural. Jóvenes. Verdad, verdades. Nación, lembra? On, o acento vai embora, naciones. E aí tem que colocar assim, ó, coraçãozinho, pan comido. Depois tem que apagar tudo aqui, né? Pan comido para dizer, consegui, foi super fácil. Bueno? E aqui, vamos marcar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem aqui para poder julgar na realidade, né? Mas que depois a gente pode até, seria se aparecer simplesmente uma correta, então a gente vai imaginar ali como se fosse múltipla escolha. Mas nesse caso aqui, então, vamos julgar certo, errado, verdadeiro, falso, enfim. Juzgue se as palavras estão em singular ou plural corretamente. Será que a palavra rubi, rubíes, está correto? Volcán, vulcão aí, né? Volcán. Será que está correto? Terminou em an, on, o acento vai embora. Zumo, suco, né? Um zumo de naranja. Na Espanha se diz muito isso, né? Zumoes, opa. Alfiler, alfileres, luz.
terminada em Z, luces. E aí vamos ver a resposta, que eu sei que você também vai colocar. Ah, então, rubí, correcto, verdadeiro. Volcán, volcanes, correcto. Fumo, terminou em vogal, acrescenta S. Então, aqui quem marcou, vamos lá, direitinho. Quem marcou falso, acertou direitinho o entendimento do plural. Alfiler, alfileres, está correto. Luz, luces. Opa! Então, aqui a gente tem que ver. Antes estava como, né? Se estava com C, esse, correto. Mas aí, se está com ZE, aí não. Falso, tá? Mas acertou quem conseguiu resolver direitinho la cuestión. Seguimos entonces. Vamos aí. Outra vez. Apagando aqui. ¿Puedo borrar? ¿Se puede borrar? ¿Se puede borrar? Seguimos. Bueno, existem algumas palavras que elas são importantes, do masculino e feminino em espanhol, e que realmente, assim, a gente vai, claro, continua o uso do artigo, mas falando de alguns casos especiais que, se houver também uma questão de artigo, elas podem ser cobradas, tá? Então, palavras terminadas em umbre, por exemplo, em espanhol, sempre vão ser femininas. Então, eu falo o legume em português, la legumbre em espanhol. O cume, o topo, la cumbre em espanhol, sempre vão ser femininas. E aí aqui a gente tem la pasión, la nación. Palavras terminadas em ad, como la felicidad, tud, la juventud. Essas aqui, sem exceção, tá? La madurez, a maturidade, né? Red, aqui o ed, la pared. Só para que a gente entenda melhor aí o uso do artigo feminino. E aí uma dica mesmo, na pista em espanhol. Palavras terminadas em umbre. Isso daqui é muito importante. Marca aí, tá? No seu material, porque é esse uso que faz com que a gente se confunda, tá? Com o gênero entre português e espanhol, aí você já sabe. Toda palavra terminada em umbre, sem exceção, é feminina em espanhol. Então, vamos aqui, seguindo. Só para reforçar um pouquinho mais o uso do artigo. O artigo é base para tudo, né? Então, seguimos. Masculino. Palavras terminadas em O, geralmente, são masculinas. El anillo, el hermano, tem exceção? La mano. As mãos aí, ou a mão. La moto. Terminou? Em português não tem isso também, né? Existem palavras que terminam em O e são femininas, terminam em A e são masculinas, mas em geral, aqui a gente vai entendendo um pouquinho melhor também o uso do artigo junto com o substantivo. Olha como é interessante, o artigo, automaticamente a gente está estudando aí o substantivo, né? Para entender o masculino e feminino. Dá para comparar com o português? Muitas vezes sim. A não ser que sejam as palavras heterogenéricas, como eu falei, a palavra leite na aula anterior e miel, que é o mel, elas são femininas. La leche e la miel. Aí eu tenho palavras terminadas em on e não ion, como pasión, la pasión. E sim, corazón, el algodón, el azafrán, quem gosta, né, ali do temperinho, el diván. E essa daqui, muito, mas muito importante. Assim como toda palavra terminada em umbre é feminina, sem exceção, toda palavra terminada em arre, A-J-E, el viaje, el lenguaje. Tá? Essa daqui também. Caso caia alguma coisa masculino, feminino, com o direcionamento aí para artigo também, os dois, substantivo e artigo, essas duas são importantíssimas que a gente saiba, tá? E palavras em geral terminadas em OR, or, el dolor, ai que dolor, el calor, então, são masculinas, sem exceção, la flor, ok? Seria meio estranho, né? E la labor, que é o trabalho, aquela coisa em português existe, mas em espanhol é uma palavra feminina, la labor, ok? Então aqui também muito importante, marca aí no seu material, porque são as possibilidades, é o que mais a gente vê cair em provas seletivas em espanhol, tá? Bueno, vamos a la práctica. Então, eu tenho, elige a alternativa que completa corretamente os espaços. Então, eu tenho aqui os espaçozinhos,
costumbre, viernes, dia da semana, estudiante, ñ, que é a letra em espanhol. Só lembrar. Agora, que interessante a palavra estudiante. Ela pode variar. Pode ser ele estudiante, se eu estou me referindo a o estudante. E la estudiante, la chica, la niña, né? Então, vamos lá. Será que é a letra A, B, C ou D? Vamos aí? Perfeito. Então, coloca aí também, coloca coraçãozinho, mostra que você consegue fazer esse entendimento, porque é bem bacana mesmo, que a gente se empodera e fala assim, ó, cria uma conexão de entendimento, de competência linguística mesmo, né? Eu consigo aprender espanhol com tranquilidade. Não é que seja mais fácil, é mais simples também. Então, la costumbre, el viernes, el estudiante nesse caso, e la ñ. Só não seria aqui, se fosse, poderia ser lá estudiante, mas eu teria que analisar as outras também, ok? Então, coloca aí, comemora, porque é bem legal isso mesmo da gente comemorar, tá? A gente vai se validando, né? Bueno, las contracciones. Existem várias em português. No, na, pelo. Em espanhol só existem duas. E às vezes a gente se confunde. Tá, lembra que eu coloquei lá o que é o na? Não é contração, é uma combinação. Em espanhol seria en, lá. Uniu, contraiu? Então, não. Então, em espanhol só existem duas contrações. Al e o del. Se a gente for ver, ó, existe a preposição de em espanhol, sim, tá? Mas aqui a gente está dizendo o que é a contração. Contração, relembrando aí rapidamente o conceito, é a união de uma preposição com artigo. Então, por exemplo, do, de mais o, né? E aí, em espanhol, a gente tem al, que é como se fosse em português ao, para movimento, vou al cine, para lugares masculinos, a gente dá o sentido de movimento aqui, al. E o del, o que é? Tem muita gente, eu me lembro de uma questão do Enem que justamente cobrou essa contração aqui dele. E muita gente se confundiu porque ficou pensando, se confundiu com a preposição de sozinha, né? Mas o del, existe a preposição de dentro e o artigo ele. Então, se a gente for, o que é em português? De mais ele, de mais o, é o do. Então, traduzindo seria do. Vengo del colegio. Então, só existem duas contrações em espanhol. Tá? E a gente vai fazer mais um pouquinho de exercício aí. Então, aqui, mais uma questão para a gente poder resolver, ok? Ou então em espanhol. Vale. Elige a alternativa que completa corretamente os espaços. Então, a gente tem os espaçozinhos aqui. Então, vamos tentar completar. Seria que la é primeira letra, alfabeto, e é... Vamos lá? Tentar marcar qual seria? A, B, C ou D. Então, em casa, a gente vai ver, fazer a análise direitinho, onde você estiver também, né? Então, assim, veja aí, faça a análise e aí agora vamos ver a resposta direitinho. Então, se você marcou a D, muito bem. Pan comido ou não? Foi um pouquinho mais difícil, porque misturou um pouco aqui a contração com o artigo, mas mesmo assim, coloca aí, se você acertou, coloca um acerto bem grande, para mostrar se eu consigo fazer bem feito. Então, a gente tem la A, porque é a letra, né? E todas as letras são femininas em espanhol. Es la primeira letra del alfabeto, como se fosse o do, a contração, e la B es la segunda. Então, muito bem. Seguimos. Lembra que eu falei la miel, la leche? Então, aqui a gente tem uma listinha curta, mas são algumas só para que a gente possa entender aqui que existem palavras. Quando a gente se perde em relação ao masculino e feminino, o uso do artigo, substantivo, se é masculino ou feminino, e aí a gente vem com a palavra leite, a palavra miel, a palavra nariz, que é feminino em espanhol, a gente começa a se perder e achar que só isso, faz um recorte e acha que só isso é espanhol. E não, a gente pode fazer a gramática comparada a partir do artigo, por isso que eu venho sempre desde a aula anterior falando isso, do ele como o, lá como a, mas existem essas palavras heterogenéricas, que graças a Deus, alguém foi muito legal com todos nós que aprendemos espanhol, e fez uma lista dessa comparação entre palavras que em português são masculinas e em espanhol são femininas, ou o contrário também, né? Então, eu tenho aqui, ó, as palavras heterogenéricas. O que elas são?
palavras que têm diferente gênero, então masculino e feminino, em las dos línguas. E as palavras que em espanhol terminam em age, olha, lembrando aquilo que eu tinha falado, marca aí, toda palavra terminada em age é o quê? Masculina, isso aqui nos empodera mais ainda. As palavras que em espanhol terminam em umbre são femininas. Aí tem uma exceção aqui, excepto alumbre, pero é uma exceção muito rara, mas muito rara, porque em geral mesmo, hoje a gente diz, para provas específicas seletivas, a gente já foca mesmo, palavra terminada em umbre feminina, tá? Como heterogenérica. Então, a gente tem algumas aqui, como el análisis, aí aqui a tradução, a análise, el árbol, el cutis, e cada uma palavras que em espanhol são masculinas e em português são femininas. Olha que interessante, el estreno, a estreia, el equipo de futebol, a equipe de futebol do Brasil, e assim vai, el paisaje, el lenguaje, el coraje, olha tantas que são terminadas com age e são masculinas e em português são femininas. Ah, mas aí eu vou traduzir como el lenguaje ou linguagem? Não, não é literal. Então a gente vai fazer, eu sei que palavra terminada em age é masculina, então o artigo em espanhol é masculino. Quando eu vou fazer a tradução, a linguagem, a gente vai adaptando, sim? Espanhol, agora o contrário. Femininas em espanhol, masculinas em português, como la leche, la sal. Meu Deus, sal é uma palavra feminina em espanhol? Sim. La nariz, la miel, la cárcel, ou cárcere aí, né? La sonrisa, la sangre, la legumbre, la costumbre, la crema dental. Ai, meu Deus, creme dental é feminino em espanhol? Sim, se a gente se assusta, eles também, os de habla hispânica, também se assustam um pouquinho. Nossa, peraí, mas é sonrisa? É masculino em português? Né? Então, a mesma sensação, ok? Mas ainda bem que a gente tem um material assim, que a gente pode pesquisar e fica legal para entender que existem essas palavras heterogenéricas. E a possibilidade, caso caia alguma coisa relacionada a substantivo, uso de artigo, também é muito importante que a gente saiba o uso dos heterogenéricos. Sim? Bueno, então até aí a gente viu a parte gramatical que nos empodera, a gente entende melhor. Se nós formos analisar as provas do Enem, elas são bem mais textuais, então a gramática está inserida ali dentro do texto, isso é interessantíssimo, é uma maneira muito bacana da gente poder ter um senso crítico, que é a proposta mesmo do ensino de língua espanhola dentro do ensino médio, ensino fundamental, da nossa educação básica. Então, assim, a gente pode falar em espanhol também, mas a instrumentalização da língua fica bem bacana, nos empoderando ali com a interpretação de texto. A gente tem que entender que em espanhol a gente tem que aproveitar as oportunidades de ler textos, porque o Enem está aí, e o Enem vem com textos maravilhosos, e todos os gêneros textuais. A gente tem uma tira, a possibilidade de ter uma figura, o Enem... A gente tem uma questão aqui, algumas questões do Enem para resolver, para trabalhar essa questão interpretativa de vocês, a compreensão lectora em espanhol. Lembrando que no momento que a gente está ali com a prova do Enem, tem o texto, o gênero textual em espanhol e as perguntas em português. Isso quer dizer que a instrumentalização está sendo usada também. Então, conversação não vai ser o foco principal dentro da aula para preparação para o Enem, né? E também aqui a gente não vai ficar enfatizando a oralidade, tá? Bueno, então vamos um pouquinho com algumas dicasinhas, relembrando a interpretação. Então, dicas para ler de forma mais ativa, rápida e mais efetiva. Então, primeira coisa, os alunos eles conseguem trazer, quando vêm presencialmente, me mostram, professora, eu estou aqui com o texto, eu consigo ler palavra por palavra, eu tenho a tendência a traduzir palavra por palavra. Aí a gente pega aquilo que é mais simples do espanhol com o português, tirando falso cognato, heterossemântico, vamos tentar interpretar o texto, né? O que é legal. Então, assim, a gente consegue ler um parágrafo todinho, ou ler uma frase todinha, mesmo que tenha uma palavra esquisita ali no meio, mas a gente consegue interpretar. Isso é legal, então tem ao nosso favor. Essa interpretação tem que ser colocada ao nosso favor. Então aqui, evitar o hábito de ler palavra por palavra, não ser tão linear, tentar entender
ali o ponto, parágrafo, até onde vai, até você conseguir, e eu sei que você consegue. Usar seu conhecimento prévio sobre o assunto, então é interessante, por isso que hoje as aulas de espanhol elas são fantásticas, porque a gente diz que o professor de espanhol, ele não é mais só o professor da língua estrangeira colocando eu hablo, tu hablas, ele habla no quadro, né? Então ele vai debater, ele vai falar sobre assuntos da geografia, ele vai perpassando pelas outras disciplinas, e isso é legal, até matemática, né? Está ali inserida, raciocínio lógico, está inserido dentro dos textos de espanhol, e o Enem tem essa proposta. E aí, prestar atenção ao contexto em que o texto está colocado. E aí tem muita gente que se desespera, começa a ler aquele que vai linear, palavra por palavra, vê uma palavra, se desespera e aí perde tudo. Não, circula, vamos fazer um empoderamento aí neurolinguístico, tá? Tem uma frase, uma palavrinha, digamos que uma frase com 5 palavras. Uma palavra, você viu, não entendeu? Circula aquela palavra só para deixá-la ali, ó. Isso daqui eu não consegui entender ainda. E aí continua lendo o resto, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Com esse macetezinho, essa prática, isso tem que ser colocado em prática mesmo. Esse tipo de leitura, para que você possa, que é o contexto geral, o skimming, usando aí um pouquinho o inglês, e não escaneando ali o scanning, né? Para ver os detalhes ou ficar se apegando palavra por palavra. Então, não se perder no contexto é uma boa dica. Bueno, então a gente tem aqui uma tirinha da Mafalda, então muito importante aí a Mafalda nesse contexto hispânico, né? E a gente sabe que é uma tira tão usada em outras disciplinas também de atualidades. Então a gente tem aqui a Mafalda e o Miguelito, que tem meio que cabelo de banana, né, da turminha dela. Então a gente tem aqui a fonte, a referência direitinho, e vamos ler. Quando uno se muere, ¿a dónde irá? E a Mafalda vai responder para ele, mi mamá dijo que al cielo. Então para onde a gente vai quando morre? E aí a Mafalda, minha mãe me disse que para o céu. E aí, essas duas vinhetas, como se diz em espanhol, esses 2 quadrinhos da tira, foram retirados aí para uma questão. Bem estilo Enem, tá? Por quê? Porque aí vem a tira, o gênero textual, história em quadrinhos, né? A tirinha ali, em espanhol, mas aqui a questão em português. Só para que a gente entenda como seria uma gramática contextualizada, tá? Então eu tenho, lembra do artigo indeterminado? Una, unos, una. Aí de repente vem uma palavrinha uno para tentar nos confundir. Pode ser o número? 1, 2, 3, ou pode ser um sintagma pronominal, ou seja, ele está se referindo a algo dentro como um pronome que se refere a um substantivo, tá? Então esse sintagma pronominal. Então vamos ver o que acontece. No quadrinho, reproduzido anteriormente, mas no caso aqui acima, uno é um sintagma pronominal. Já afirmou. Não está perguntando se é ou se não é. Já afirmou, né? Ele se refere a qualquer pessoa. Vamos ver. Será que é uno? Uno de que situação? Excluindo quem escuta, incluindo quem fala, excluindo quem fala, enfatizando a situação ou evento sem mencionar o responsável. Então vamos voltar um pouquinho e tentar entender aqui. Quando uno se muere, ¿a dónde irá? Esse uno aqui, quem vai ser? Excluindo quem escuta, incluindo quem fala, excluindo quem fala, enfatizando a situação ou evento sem mencionar o responsável. Não dá a impressão assim, uno se muere, alguém, né? Como se a gente não estivesse dizendo nem quem inclui, nem quem está incluído, nem quem está excluído. Então vamos lá para a resposta. A gente já tinha passado um pouquinho à frente, então você já viu anteriormente, né, que tinha acertado. Então se ficou confuso, é só entender o uso do uno aqui como alguém nesse caso, ou se referindo às pessoas, mas enfatizando a situação ou evento. Na realidade, é mais o evento aqui sem mencionar o responsável. Então esse uno aí a gente não está especificando quem de fato, né? Só são eles? Ou somos todos nós? Ou está se referindo ali ao evento? Então uma gramática contextualizada, tá?
tá? Bem interessante mesmo, só para a gente ter uma ideia. Essa daqui tem um grau de dificuldade um pouquinho maior. O Enem costuma contextualizar um pouco mais, mas é só para a gente poder entender o que é uma gramática comparada. Ou melhor, uma gramática contextualizada no texto. Isso que é o mais interessante, né, que é a proposta do Enem. Essa questão foi do ano passado, então tá fresquinha assim para o entendimento. Olha o gênero textual aqui, né? Tirado aqui a fonte, Los Tigres del Norte. Então a gente vai ver aqui um poema mesmo, né? Aqui estou establecido em los Estados Unidos. 10 años pasaron ya en que crucé de mojado. Papeles no he arreglado. Sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos, y se han olvidado ya de mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Mis hijos no hablan conmigo. Otro idioma han aprendido y olvidado el español. Pienso como americanos. Niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color. Fantástico, né? Então, o que será que está falando? Então, aqui um poema retirado, muito comum, esse gênero aqui, também no Enem. Então, a gente tem que estar preparado para esse entendimento. Letra de música, né? Então, vamos aqui à questão. A gente pensou que era um poema, né? Mas aqui, ó, o comando diz a letra da canção. Coloca em cena um dilema por vezes vivenciados por imigrantes. Já deu para perceber que ali dos imigrantes mexicanos que atravessaram, são ilegais, a situação que é bem comum. Esse dilema se configura no sentimento de pai ou do pai em relação ao, vamos ver, diluição de sua identidade latino-americana, advinda do contato cotidiano com o outro, então isso foi se perdendo, a identidade. Distanciamento dos filhos, gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. Preconceito étnico, racional, sofrido pelos imigrantes mexicanos no novo país. Desejo de se integrar à nova cultura, de se comunicar na outra língua. Vergonha perante os filhos de viver ilegalmente em outro país. Então vamos lá pensar, quando a gente tem uma múltipla escolha aqui, a gente tem que ver o que mais se refere ao contexto aqui da letra da canção ou do poema. Então vamos lá, o que será que você marcou? Vamos ver? Distanciamento é o pesar ali que a gente sente, né? Distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. Então a gente tem que entender que nós interpretamos a língua estrangeira, mas a questão está em português. Então também tem que estar preparada até mesmo para a língua portuguesa dentro da prova de espanhol. Interessante isso, né? Muito bem bolado. Outro também que foi da prova do ano passado. Gênero textual, uma figura aqui. Texto publicitário, esse gênero, né? Então a gente tem aqui. Lo que le haces al planeta, te lo haces a ti. Esse lo aqui não tem nada a ver com o artigo. Ele simplesmente é um pronome que está se referindo a algo. Então, lo que le haces al planeta, te lo haces a ti. O texto publicitário objetiva a adesão do público a uma campanha ambiental. É isso? Greenpeace aqui, ó. Do Chile especificamente, né? A relação estabelecida entre o enunciado lo que le haces al planeta, te lo haces a ti, e os elementos não verbais, ou seja, o que seriam elementos não verbais? A figura, o verbal, a escrita, a figura, os elementos não verbais. Com isso daqui, pressupõe que as atividades negativas do homem para com o planeta aceleram o envelhecimento da pele? Vamos aqui, porque a gente só está vendo o não verbal, a figura? Provocam a ocorrência da seca? Aumentam o dano atmosférico? Prejudicam o próprio homem? Causam a poluição industrial? Vamos ver? Prejudicam o próprio homem. Lo que le haces al planeta, te lo haces a ti. Então, o prejuízo é para o próprio homem. E aí, a gente vendo o contexto aqui, não verbal, o homem que está aqui realmente sendo prejudicado, prejudicando a si mesmo.
muito bem bolada a questão. Fantástica mesmo. Então, é isso que acontece com a prova de espanhol, tá? Do Enem, que é muito bacana mesmo. E aí, essa imagem é fantástica. Eu sei que você tá aí, a ansiedade é muito grande, a gente quer ser mais assertivo. Então, para isso, a gente não pode deixar de sonhar, que essa imagem fique na sua mente aí, que a gente não pode deixar de sonhar. E em espanhol, o que você tem que fazer é tentar gabaritar a prova. Para isso, se programe, estude, acesse o site da Universidade Leonel Brizola, aberta Leonel Brizola, então já tem esse nome aberto, porque para dar oportunidade a você que está aí tentando e que vai conseguir. Eu acredito, mas você também tem que acreditar em si. Então não desista, se programe, se prepare, estude, tente gabaritar espanhol. E venha fazer realmente parte dessa nova história. Muchísimas gracias. Hasta la próxima clase. Besos. Hasta luego.